Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui reunidos nessa manhã, pelo privilégio de estarmos compartilhando a palavra do Senhor, juntamente com os irmãos, e que nessa manhã você possa estar de coração aberto, mente aberta, coração limpo, para que a palavra de Deus venha entrar no nosso interior e fazer a mudança necessária, vivificar em nossos corações e que possamos crescer em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Abaixe suas cabeças nesse momento, vamos estar orando a Deus, agradecendo a Ele por este dia, mais esse dia que Ele fez de presente para nós nessa manhã. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Obrigado, meu Deus, pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui reunidos, Senhor, tendo o privilégio de estarmos na companhia do Espírito Santo, aprendendo, crescendo, Pai, em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro a cada vida nesta manhã, meu Deus, cada família reunida, que a Tua palavra possa entrar e fazer a obra, Pai, a boa obra, para que a glória, a honra e o louvor seja para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos desde já e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos estar louvando o Senhor nessa manhã, essa manhã que o Senhor fez de presente para nós, que você possa usar o fôlego de vida que o Senhor te deu, para que juntos possamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, que Deus abençoe a sua manhã e que você possa se alicerçar sempre na palavra dele para poder desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Ainda que estejamos passando por momentos difíceis, por momentos de lutas, por momentos de pandemia, nós sabemos que a palavra diz que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então creia, confie que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E as promessas para a minha vida e para a sua vida, elas vão se cumprir em nome de Jesus. Então adore o nosso Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Ele faz na sua vida. Deus fará um caminho e as portas que você precisa Ele abrirá. Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Aleluia, que você possa nessa manhã
adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso e crer que Ele sempre fará infinitamente mais daquilo que você pensa. Ele sempre está pronto para te abençoar. Que Deus abençoe a sua manhã, o seu estudo, e que você aprenda mais da palavra de Deus e cresça cada dia mais na presença dEle, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar compartilhando, nessa escola bíblica, um tema, um assunto que já foi tema, de escola dominical nossa, acho que uns 3 domingos atrás. Mas é sempre bom, a gente renovar, na palavra do Senhor, que fala sobre esse tripé, muito importante para a nossa vida, nessa caminhada cristã, que é oração, intimidade e fé. Na aula passada nós falamos sobre fé, e hoje nós vamos estar falando sobre esse tripé, que é importante a gente ter como alicerce na nossa vida, porque sem a oração nós não conseguimos ter intimidade e, consequentemente, sem intimidade não tem fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então abra suas Bíblias, em Mateus 6, capítulo 6, versos 5 a 8, é o texto bíblico, Mateus capítulo 6, versos 5 a 8, diz assim, o tema que é como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém? Então, viver a fé em meio aos desafios e distrações da vida pode não ser muito fácil, mas Deus estabeleceu um caminho pelo qual podemos nos relacionar com Ele e assim crescer em fé, a fim de recebermos força e sabedoria. Trata-se da oração. Então, viver a fé em meio aos desafios e distrações não é muito fácil, principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje é muito fácil você pegar um celular e você põe louvor, põe uma pregação, põe tudo que você... e acha que aquilo, não estou falando que aquilo faz mal para você, mas aquilo só não é suficiente. Por quê? Ali você só está ouvindo. Você só está ouvindo. E o importante da oração é o diálogo. É você falar com Deus e também ouvir o que Deus está falando para você. Não palavras já repetidas, mas ouvir o que Deus está falando para você, porque Deus fala. Por mais que você fale assim, eu não escuto nada, é porque seu ouvido espiritual não está treinado para ouvir o que Deus está falando. Então é melhor você perder, vamos assim, perder entre aspas, porque nós nunca perdemos nada da presença de Deus, mas é melhor você dispor 5, 10 minutos da sua vida, num dia, do que ter que refazer tudo aquilo lá, levando muito mais tempo. Amém? Então, no Sermão do Monte, Jesus ensina princípios importantes sobre essa prática, tão essencial para a nossa comunhão com o Pai. E esse é o tema dessa lição de hoje. Os fundamentos bíblicos. Lembra que nós falamos dos fundamentos, São 7 os fundamentos bíblicos para a nossa vida, E a oração é um deles. A oração é um tema importante no ministério de Jesus. Tanto que Jesus, como Deus, se fez homem, veio habitar no meio de nós, e a vida inteira de Jesus, você pode estar vendo nos evangelhos, que ele não abria mão do momento de oração. Em todos os momentos, no momento de escolher os discípulos, até o momento da cruz, ele orou, sempre orou.
E ele sendo filho de Deus, né? E por que ele fez isso? Para nos deixar o exemplo de que como humanos nós temos necessidade, nós temos, assim como o ar que a gente respira, né, para viver, a oração é importante na nossa vida. Amém? E evidenciado não somente pelo seu ensino, mas também pela sua prática. Isso você pode ver nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, todo o testemunho de Jesus, né? Testemunho de oração, a vida de oração de Jesus. No chamado Sermão do Monte, Jesus fala da oração num contexto maior, alertando sobre o exercício da justiça, que não deve ser praticada para receber glória de pessoas ou chamar a atenção sobre si, né? Esse bloco de admoestações, né, está em Mateus 6, versículo 1 aos 18. E além da oração, Jesus analisa as práticas das obras do jejum, e a oração é um tema importante no ministério de Jesus, evidenciado não somente pelo seu ensino, mas também pela sua prática. Tá? No chamado Sermão do Monte, Jesus fala da oração num contexto maior, alertando sobre o exercício da justiça, que não deve ser praticada para receber glória das pessoas ou chamar a atenção sobre si. E Jesus analisa as práticas das obras do jejum e a casa que podia ser trancada e não tinha janelas. Tá? Então Jesus analisa as práticas das obras do jejum e casa que podia ser trancada e não tinha janelas. Portanto, é duplamente apropriado para ilustrar o sentido secreto, pois ninguém pode entrar nem olhar para dentro. Tá? Então, a oração na nossa vida tem que ser como se num construtor, quando vai construir, né, uma obra, uma casa, esse negócio, ele coloca tijolo por tijolo. E a oração é como aquela argamassa, né, o cimento que vai juntar. Por quê? No dia em que tiver o dia mau, né, o vento bater, a chuva bater, aqueles tijolos, né, não vão cair. E os tijolos podem ser representados por quê? Por cada conquista pequena que você tem na sua vida. Um emprego, a família, os filhos, está tudo ali encaixadinho. Você nunca vai querer que aquilo desmorone, que aquilo caia. Então essa vida de oração é importante, é de suma importância para nós. E essa oração, quando nós falamos, né, nós citamos nas aulas passadas, não é aquela oração que você decora e começa a falar, né, igual papagaio. Na hora que você termina, você fala amém, fecha, né, desliga tudo e vai embora. Não, a oração que Jesus fala, essa intimidade, você pode ter o dia inteiro, passar o dia inteiro em espírito de oração, que é a conversa desde manhã quando você acorda, né, vai para o trabalho, você é ligado no trono, né, e Deus vai falando com você, e automaticamente o seu ouvido vai ficando acostumado a isso. E com isso, o que acontece? Quando vem as adversidades, quando vem as dificuldades, você está treinado, o Espírito Santo está ali com você e parece que fala para você, olha, a Bíblia fala, faça isso, faça aquilo, não faça assim, não faça assado. E com isso você prossegue uma vida, que a Bíblia fala, uma vida próspera, né? Não bens materiais, mas uma vida próspera, uma vida alicerçada, uma vida equilibrada, uma vida em que a sua vida é um testemunho, né, para outras vidas, e ali deixando um legado, que é o mais importante, né, nessa caminhada nessa terra. Amém? Amém. Então que você possa, né, deixar o Espírito Santo, né, entrar na sua vida nessa manhã, que cada palavra aqui ministrada possa fazer. Amém. Amém, irmão. Dando continuidade aqui o tema, né, de fé, intimidade e oração, Paulo nos fala, né, orai sem cessar, né? Então, como o Gura diz, né, a gente tem que estar em sintonia com o trono o dia inteiro, né? Está em casa, está no momento devocional, né? Está no trabalho, está no supermercado, está andando na rua. A gente tem que estar o quê? Em sintonia com o Senhor, né? E a gente viu na aula antepassada que isso deu o quê? É um aperfeiçoamento, né? Uma busca. A gente não buscar esses momentos, não buscar essa intimidade, dificilmente a gente vai ter, né? E o texto de Mateus 6, 5 e 8, que foi lido, lá fala, né?
que quando a gente está no nosso quarto, fazer a nossa oração, né? Uma palavra de oração em local oculto. Porém, Jesus jamais quis dizer a seus discípulos somente poderia orar no quartinho, tá, gente? E a gente tem, Jesus não interditou a oração comunitária na sinagoga. E a gente vê muito, a gente tem que ter o nosso momento íntimo com o Senhor, a gente tem que entrar no nosso quarto, né? Porque a gente tira tempo para tudo, né? Né? Ah, eu vou tirar um tempo para reunir com os amigos. Vou tirar um tempo para mim ver um jogo de futebol. Vou tirar um tempo para mim sozinho. Ver um filme. Vou ver um filme, mas eu tenho que ter um tempo também, porque sozinho com o Senhor, né? E a gente, às vezes, também, a gente cai numa armadilha. Não, quando eu quero orar, quando eu quero falar com Deus, vou no meu quarto e deixo de ir na igreja, né? Então, Jesus, o quê? Ele tinha os momentos dele, pessoais, e também tinha os momentos o quê? De oração comunitária, né? Lá em Atos 2,42, diz o seguinte, ó. Como viviam os convertidos, né? Creio que todos nós somos convertidos, né? Sim. E estamos buscando também irmãos para o quê? Se converterem ao Senhor, que esse é o nosso papel, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse para nós, né? Sim. E perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? Então a gente tem que estar o quê? Orando, né? Então a gente vê que quando os discípulos estavam presos no cárcere, o que a comunidade estava fazendo? Orando. Né? E o que milagres aconteceram? Portas se abriram. Né? Paulo, né? Estava lá preso lá. O que as correntes fizeram? Eles estavam o quê? Apanharam, preso, acorrentado, mas estavam o quê? Orando e louvando o Senhor. Né? Então a gente tem que estar sempre em espírito de oração. E a oração, eu achei isso interessante essa frase, é um cultivo de uma amizade. Amizade com quem? Com o Senhor. É um momento seu com o Senhor. Um momento que você pode abrir o seu coração, você pode falar o que você quiser, o mais íntimo dos seus segredos. Você vai falar com o Senhor, não que ele não saiba, mas você pode o quê? Confiar tudo no Senhor. Por mais amigo que a gente tenha de uma pessoa, às vezes tem alguma particularidade de sua vida que você não tem coragem de falar ou tem vergonha, mas com o Senhor você pode o quê? Abrir o seu coração. Porque a oração é um diálogo seu com o Senhor, que você vai falar e também Deus o quê? Vai falar no seu coração, né? O esse quer dizer para a gente o seguinte, o contraponto é valorizar aquilo que não é mostrado diante das pessoas, não é feito para aparecer, numa linguagem que usamos hoje, pois esta está sendo prática das pessoas religiosas da época. E a gente pode ver que a gente tem que tomar cuidado hoje também. Eu estou fazendo para me mostrar, para mim o que me promover, ou eu estou fazendo para o Senhor, né? Então, naquela época, o que eles faziam? Eles oravam em voz alta, nas esquinas, né? Vãs repetições. Para quê? Para o Senhor? Não, para aparecer lá. Está vendo? Aquele ali é um homem de fé. Mas será que eu estou falando que eu sou um homem de fé? Para o Túlio e para o Gura ver? Ou eu estou fazendo isso para o Senhor? Né? Para que ele diminua, né? O Batista falou que ele diminua, eu diminua e ele cresça. Então, o Senhor que estava nos alertando para isso. Né? É humildade, né? Às vezes a pessoa acha que humildade é vir para o vizinho, não. Humildade né? Jesus está contemplando a oração feita com vaidade, ostentação, falsidade. Orar não é repetir palavras sem significado pessoal.
Né? Às vezes, a gente está tão acostumado a fazer um tipo de oração que automaticamente você já fala aqui todo dia. Sim. Em vez de ser um diálogo, já virou o quê? Um texto, já decorado. Sim. Né? Termina de falar, tchau. Tchau. E isso que o Senhor está nos alertando, não é o muito falar. Sim. Né? E na Bíblia também fala que nós não sabemos orar como convém. E é o Espírito Santo que o quê? Que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Né? Orar de modo irrefletivo ou irreverente, dizer coisas ociosas, coisas que não vai fazer diferença nenhuma, se tirar ou se colocar, né? Posso falar com o Túlio, essa cadeira está ociosa aí. Ela aí ou não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, como já foi falado aqui pelo Túlio, pelo orgulho, será que a minha oração está ociosa? Eu fazendo ou não fazendo? Até o pastor falou ontem, quarta-feira no culto, né? Parece provável que a palavra indica mais o falar sem sentido do que falar o quê? Repetitivo. Né? Nosso Senhor mesmo repetiu ao orar, lá no versículo, no capítulo 26, versículo 44. Ó. Mateus 26, 44. Cadê o Mateus? Acho que a minha Bíblia sumiu o Mateus aqui. 26, 44. Dê para nós aí, o Guru achou? E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Na realidade, Guru, eu anotei esse versículo errado. Não é esse versículo, não. Né? Mas não tem problema, não. Deus recompensa quem busca em secreto, e Ele certamente sabe as necessidades. Então não adianta eu querer fazer as coisas para aparecer, porque o Senhor sabe o que eu preciso. Né? Por isso que às vezes é melhor entrar dentro do meu quarto, orar, buscar em secreto, né? Mas não deixar também de quê? Da oração aqui, comunitária, né? Junto dos irmãos, né? Da esposa, né? O pastor já falou quarta-feira, se tiverem dois e concordarem, né? Será o quê? Fez, né? Então a gente vê que a importância o quê? Da oração na nossa vida. E a oração também é o seguinte: sem fé e sem intimidade, vai ser também o quê? Não vai servir de nada. Porque se eu estou orando sem fé e eu sem intimidade com Deus, estou por quê? Jogando palavras aqui ao vento. Recompensar é a tradução do verbo apódice, que significa devolver o que se recebeu, saudar o madilho. Portanto, Deus considera a oração como o nosso presente a Ele. Né? Um presente nosso ao Senhor. Por quê? O que nós somos? Confiança, amor, fé, crer que o Senhor o quê? Que nos sustenta. Né? A gente às vezes fala, a gente às vezes não pode usar da palavra do Senhor ou a oração como bordões, né? De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, mas eu estou falando da boca para fora, eu tenho intimidade com o Senhor e tenho fé que isso vai acontecer. Né? Deus considera a oração como um presente para Ele mesmo, que Ele nos devolve como dívida que Ele tem conosco, e que Ele sabia a nós de maneira divina. Não se trata de um prêmio, por assim dizer, mas uma resposta divina à dedicação dada ao relacionamento com Ele. Né? Quem tem relacionamento, o quê? Confia, né? Crê, busca. Cai naquele exemplo, né, quando nós somos pais, quando você vê o filho, né?
você falar nada, de repente vem, te dá um abraço, né? Dá um beijo, fala, puxa, não teria valor se você tivesse, vem cá, me dá um beijo, me dá um abraço. É como se fosse um presente que você está. É mais do que qualquer presente físico. Sim. E aí você se sente mais motivado ainda a dar presente para ele. Às vezes você nem queria, né, pastor? Ou o filho chega, né? Você está sentado do nada e chega e te abraça, pai, eu te amo. Quer coisa melhor que tem? Né? Oração não é uma mera repetição de palavras, mas um diálogo com Deus, uma gestão de fé, considerando que Ele sabe o que precisamos. A oração declara a nossa confiança de que Ele é a fonte que supre todas as nossas necessidades, de toda ordem, de todo o que nós necessitamos, seja material, seja emocional, seja espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente fala prosperidade com o Senhor, às vezes a gente tem, o nosso pensamento já está assim, treinado, para a gente pensar só em prosperidade o quê? Financeira. Mas o Senhor que nos dá prosperidade em todas as áreas da nossa vida, independente da situação financeira que temos, porque quando a gente tem o Senhor, a graça do Senhor nos basta. Então, nós não temos o quê? Necessidade de ficar correndo atrás das coisas, né? E para a gente meditar, né, podemos aqui pelo menos 4 tipos de maneiras de pensar de oração, ou reagir frente a ela. 4 tipos de pessoa, tudo. Achei interessante, então eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira é o seguinte: para uns orar não faz sentido. Tem pessoas que acham que orar não faz sentido. Pensa que está falando sozinho. Desconhece o interesse ao qual são dirigidas as palavras de oração. Então não sabe para onde que vai, né? Existe um Deus, se ele se importa comigo. Como é possível que um único ouça ao mesmo tempo milhares de pedidos? Então, a pessoa acha que orar não faz sentido nenhum. A segunda, outras entendem que a oração não passa de uma autoconscientização. Ao orar, a pessoa medita sobre si mesma. Então, está orando para falar consigo mesmo. A terceira, também é os que não oram por comodismo. Esse eu acho que é o pior ainda. Sabe a necessidade de orar e mesmo assim não ora. Uma vez que não tem vontade, outra vez estão cansados ou não tem tempo. E o quarto, para o quarto grupo de oração, é o que ela de fato quer ser. Um diálogo direto com Deus. Quem ora se dirige a Deus, que o conhece e ouve. Ele responde, consegue que a pessoa, por si só, com suas próprias forças, não é capaz de conquistar. Amém, irmãos? Amém. Que a gente se enquadra nesse quarto, né? Amém? Dando continuidade a que os irmãos falaram, né? Sobre a oração, quando queremos conhecer alguém, nós nos aproximamos da pessoa e procuramos saber mais sobre ela. E assim é o relacionamento nosso com Deus, né? Ele nos criou para o relacionamento com Ele. E a oração é o meio mais poderoso para aprofundar esse relacionamento e torná-lo íntimo. Se a gente for ver ali em Gênesis, quando Deus criou o homem e colocou ele no Éden, todo dia a palavra fala que ele vinha ter comunhão com o homem. Então isso nos leva a crer que Deus também tem uma necessidade de comunhão com o homem, né? O Criador buscando comunhão com a criatura. E hoje nós temos esse livre acesso também, de chegar no Santo dos Santos e ter comunhão com o Senhor, né? Nós estamos cumprindo hoje, quando nós oramos, cumprindo o que estava o desejo do coração de Deus em Gênesis, que Ele fez o homem para ter comunhão com Ele, face a face, né? E hoje na oração nós estamos face a face com o Senhor, né? Foi aberto para nós pelo sangue de Cristo derramado na cruz, o véu foi rasgado, abriu um novo caminho, livre acesso ao Santo dos Santos. Santos dos Santos é o quê? Santo dos Santos é o lugar supremo onde o Senhor está, né? Então nós precisamos ter essa consciência da importância da oração,
Não dá para brincar, não. Crente que não ora é igual carro sem gasolina. O carro está lá, tem volante, tem bateria, tem tudo. Mas é bonito, mas ele não anda. Por quê? Não tem combustível. Então eu posso até ter cara de crente, ter Bíblia, vestir como crente, falar como crente, mas se eu não tiver uma oração, uma vida de oração com o Senhor, ter um relacionamento íntimo com Deus, eu não vou conseguir permanecer na caminhada com o Senhor. Uma hora ou outra eu vou desanimar, porque se eu não estou orando, o que me fortalece, nos fortalece espiritualmente é a oração. Se eu não oro, eu estou fraco espiritualmente falando. Aí diante das situações, o que acontece? A carne prevalece. A carne prevalece. Aí na carne nós conseguimos permanecer na presença do Senhor? Não, nós vamos buscar a nossa vontade. Vamos ser independentes, não vamos ter dependência do Senhor. A oração, ela nos torna dependentes de Deus, né? E teve um irmão que escreveu um livro, o livro chama-se Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ele fala que a oração é a forma de viver intensamente intensamente o relacionamento que Jesus descreveu lá em João 15, do 5 ao 8, onde fala da videira e seus ramos, né? Lá fala que se o ramo não estiver na videira, ele é cortado. Como que eu vou cumprir isso na minha vida? Como que eu vou estar em Cristo na videira? Orando, né? Chegando para o Senhor, né? Então nós precisamos cumprir isso. A oração, o que faz a oração? Ela é um combustível para manter a nossa vida espiritual. Ela nos aproxima de Deus e alimenta a nossa fé, né? Eu tinha um pregador que eu ouvi uma vez, ele falou que irmão de oração não causa problema para ninguém. Por quê? Porque quando eu oro, Deus me quebra. Quando eu oro, o meu ego é quebrado, a minha vontade própria é jogada por terra. Aí o que eu faço? Eu deixo Deus prevalecer em cima de mim. Prevalecer sobre... Muitos problemas que a gente arruma por falta de oração. Por falta de oração, né? Aí o Senhor também, Paulo mostra para a gente lá em Tessalonicenses o que? 5,17, que o Fernando já até falou, para orar sem cessar. Então a oração é um ato contínuo. Nós não podemos, oração é como respirar. Se a gente parar de respirar, fechar nossa boca e parar de respirar, a gente vai conseguir ficar um tempo, mas logo depois acabou o oxigênio, já era. Né? Então a gente tem que orar sem cessar, não dá para viver sem orar. Tão importante como a alimentação do corpo, né? Também a alimentação espiritual através da oração. O exercício de oração constante é possível pela convicção da presença de Deus conosco em todo tempo e lugar. Ora, se eu tenho essa intimidade tal com Deus, que me leva a crer que em qualquer situação, qualquer lugar que eu esteja, Deus está ali comigo, o Espírito Santo está dentro de mim, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar e Ele vai responder essa oração minha através do quê? Da intimidade. Então esse exercício da oração constante ele é possível pela convicção da presença de Deus conosco em todo tempo e lugar. Nesse sentido, orar sem cessar é envolver o Senhor em todos os nossos assuntos, afazeres e decisões. Então nós precisamos orar em todos os lugares, confiar no Senhor, né? Ao orar, quer espontaneamente, ou seguindo um modelo que é o Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou, né? Precisamos voltar nosso pensamento a Deus com sinceridade. A hipocrisia foi condenada por Jesus, assim como as motivações erradas do coração. Deus sabe tudo a nosso respeito, então não precisamos e não podemos fazer média, usando palavras que não representam o que sentimos. É como se o nosso relacionamento com o Senhor através da oração, ele é um relacionamento como eu posso ter com o Ogura aqui. Ó. Se eu chegar para o Ogura e falar assim, Ogura, eu sou uma pessoa assim, magrinha, eu tenho cabelos longos, olhos verdes. Eu vai falar, peraí, o que esse Túlio está falando comigo? Ele está falando algo que não tem nada a ver com ele, não é ele. Assim é a nossa oração com o Senhor. Não adianta a gente ser hipócrita como os fariseus, né? Falar, Senhor, eu te amo. O Senhor deve ficar assim, engraçado. Me ama, mas os gestos dela está falando ao contrário. Né? Então o Senhor nos conhece, irmão. A nossa oração ela deve ser sincera. Nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, pedir ao Senhor para mudar aquilo que a gente ainda faz que está de desacordo com a vontade dEle,
Né? É preferível a gente ser sincero, Senhor, me muda nessa área, eu permito que o Senhor me quebre nessa área para me mudar, porque o Senhor, eu faço a tua vontade, não faz, né? E essa intimidade leva às vezes até a gente brigar com Deus, né? A gente acha até assim, assustar, brigar com Deus, mas Jacó, o que ele fez? Guerreou. Guerreou com Deus. Muitas vezes assim, a gente está brigando com o inimigo. Sim. E o inimigo, a Bíblia fala que já foi vencido. Sim. Então a nossa luta como carne é contra o próprio Deus. Sim. E Deus está esperando, às vezes, assim, a gente entrar no embate com ele e falar, não, eu quero te ensinar. E acho que em menos de 10 segundos, Deus já te quebra. É igual o Fernando fez com o Jonas, né? Onde é que você estava? O que você fez? E você vai se quebrando, e Deus vai te consertando. Isso. E a oração também, ela mostra que Deus, às vezes, pode nos ferir na oração. E ele sabe. E ele sara, né? Aconteceu com Jacó brigando com o anjo, feriu a coxa dele, o manco, né? Então, Israel, né? Mas tornou Israel. Então, às vezes na oração, diante que eu confesso com o Senhor, eu fico naquela luta, o Senhor me muda nisso, o Senhor pode me quebrar, me moer, né? Tocar em mim, eu causar tristeza, mas isso tudo é para quê? Para mim virar alguém que faça a vontade dele lá na frente. Melhor Então, que o fariseu, né? Melhor que o fariseu, que fica só batendo no peito e gritando. Melhor que Jonas, né? Jonas, no final ele fez a vontade de Deus, mas antes ele fez a vontade dele. Sofreu. Então muitas pessoas recomendam começar as orações com declarações de adoração. E esta é uma boa prática, né? A adoração exalta o nome do Senhor, mas nos traz também consciência de quem Ele é e do seu poder. Assim a nossa mente e coração são guiados à confiança quando vamos pedir algo. Quando nós começamos a nossa oração adorando ao Senhor, Senhor, Tu és o Deus eterno, Tu és o Todo-Poderoso, ali já começa a quebrar o nosso ego. Né? A gente nos mostra o quê? Que a nossa oração passa a nos mostrar que nós estamos diante do Todo-Poderoso, né? O Alfa e o Ômega, aquele que criou todas as coisas. Então mostra o quê? A nossa pequenez diante do Senhor. Aí quebra a arrogância, aí quebra a prepotência, quebra tudo, né? E nos torna o quê? Pessoas humildes, sedentas pelo Senhor e orando, porque sabe que não tem outro caminho. E concluindo, há um caminho de profundidade no relacionamento com Deus, e este começa com a oração. Orar ajuda a nos situarmos diante de Deus e das circunstâncias, e isso fortalece a nossa fé. Manter uma vida de oração exige disposição e disciplina, irmãos. Preguiçoso não ora. Eu não posso ter preguiça. Eu preciso orar. Eu preciso ter um horário todos os dias que eu oro. O Daniel orava quantas vezes por dia? Né? Então eu preciso ter esses horários de oração. Nós precisamos orar, irmãos. Precisamos acordar pela manhã e falar assim, eu tenho que sair para trabalhar. Eu saio 7 horas, acordo 6h30, não tem tempo para orar. Passa a acordar às 6, então. Você ter 15 minutos na presença do Senhor. E o Daniel, se pegasse ele orando, ele ia morrer, né? E nós não, né? Nossa, não vai demorar. Nós vamos morrer espiritualmente, mas ele corriu. Então precisa ser disciplinado na oração também. O Senhor, as coisas do Senhor requerem disciplina. Não dá para fazer de qualquer maneira. O resultado, porém, é a alegria que brota da convicção do amor e da presença daquele que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele nos desafia a aprofundar nessa prática e na intimidade do relacionamento com Ele. Irmão, nosso relacionamento com o Senhor não pode ser raso. Tem que ser um relacionamento profundo. Um relacionamento onde eu conheço a Deus e Ele me conhece. Né? Então nós precisamos entrar nesse relacionamento com Deus, entrar de cabeça, corpo e alma. Não dá para a gente ficar brincando, ser superficial. É o Deus sorrisal, né? Passou mal, vai e toma um sorrisal. Eu precisei, eu vou orar. Deixa eu orar. Eu posso orar, deixa eu orar para Deus resolver esse problema. Deus não é uma caixinha de solução de problemas, não. Né? Deus é o Deus Todo-Poderoso que nos quer como servos. Os servos, ele depende do Senhor para tudo. Né? Então que o Senhor possa fazer brotar no nosso coração essa vontade de orar e que nós sejamos disciplinados na oração. Amém? Amém. Só dar uma sugestão, né? Nessa pandemia que o pessoal está tudo em casa aí, né? Se puder, quem nunca assistiu, ou já assistiu, assiste de novo, né? Aquele filme chamado Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. E vai, né? Exatamente a batalha
que a gente tem que ganhar, né? Não travando contra carne e sangue, mas o mundo espiritual. Amém. Amém? Vamos aos avisos, né? Hoje à noite, o culto, às 19 horas, com o nosso pastor, Luiz Carlos Rampinelli. Todos os dias, devocional, 7 horas da manhã. Quarta-feira, às 19h30, culto de oração com o pastor. Domingo que vem, 9 horas, a EBD Kids. Às 9h30, a EBD dos adultos, né? E às 19 horas, novamente, o culto com o pastor. Então, nós também queremos falar com os irmãos com relação ao dízimo, né? Dízimos e oferta. Irmão, o templo está fechado, mas as despesas continuam. Continua a mesma coisa. Né? Então, e o dízimo é algo que nós estamos devolvendo para o Senhor. Fidelidade. Fidelidade, né? Fala que a última parte que o homem converte é no bolso. Então, se a gente ainda não consegue ser dizimista, nós precisamos orar mais, né? Então, vamos ser fiéis no dízimo, independente da situação, né? Porque se o meu salário está entrando, por que eu vou parar de dizimar, né? E está dentro do tema, né? Crer e viver na fé. O dízimo é uma questão De fé. de fé. Né? Então, a conta vai aparecer aqui na imagem, né? E mesmo se você não tiver como depositar, entre em contato com o pastor, com o Fernando, que eles vão buscar o dízimo na sua Ou casa. pode colocar uma mensagem do grupo também, né? Dos membros, né? Que a gente vai ver. Então, que o Senhor possa nos guardar, né? E vamos orar então, né? Terminar a escola bíblica orando, cumprindo a vontade do Senhor. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento de desfrute da tua palavra. Muito obrigado pela vida do Orgulho, pela vida do Fernando, pela minha vida que estivemos aqui nesta manhã. Senhor, que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre os irmãos, sobre todos da igreja, sobre todos aqueles que te buscam com o coração aberto, querendo realmente ter um relacionamento íntimo contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar o restante do nosso domingo, abençoa também a nossa semana, e que a oração seja um ato de disciplina e fé na nossa vida. Que nós possamos realmente abrir o nosso coração para o Senhor na oração, possamos rasgar o nosso coração para o Senhor, e que possamos realmente depender do Senhor em todas as situações da nossa vida. Senhor, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Tenham todos um bom domingo, boa semana, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.